Nessa aula você vai aprender a como vender serviços de design na prática. Eu mostrei para vocês estratégia de vendas, eu mostrei para vocês um pouco sobre prospecção, parceria, estrutura, início da venda, posicionamento. Tudo isso influencia diretamente quando você entrar na reunião de vendas com o cliente. Você vai aprender nessa aula que você nunca escutou, você nunca viu. Fica até o final. Vou deixar esse mapa mental aqui na descrição para você poder baixar, para acompanhar durante a aula, para você ter de material de estudo aí no seu computador, no seu celular. Mas eu tenho certeza que se você assistir essa aula de cabo a rabo, prestando atenção e aplicar o que eu vou falar para você, tem obviamente dica clichê, mas tem dica que eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida e que se você assistir essa aula que tem 30 minutos, você vai começar a vender mais através não, né, depois dessa aula, certo? É isso, sem mais enrolação e bora para a aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre estrutura inicial. Vou falar um pouco aqui sobre estrutura, tá? Mas eu vou falar mais na nossa aula de estrutura mesmo, onde vocês vão aprender que freelancer não é só um profissional sozinho, ele tem que ter uma estrutura. Na nossa aula de projeção e parcerias. Lá, cara, tá um conteúdo absurdo, literalmente conteúdo empresarial que você não pode perder, certo? Então essa vai a nossa terceira aula e última aula. Aqui a gente vai falar um pouco sobre estrutura. O que que é estrutura e o que que a estrutura faz? A estrutura faz você vender mais serviços de design e a falta de estrutura faz você não vender serviços de design, obviamente. Estrutura, pessoal, basicamente é você saber o tipo de cliente que você quer prospectar, como que você vai fazer para prospectar. É literalmente a base do seu negócio. Toda empresa tem uma base e a nossa base de freelancer é literalmente isso: é projeção, é parceria, é processo comercial, é vendas. Então isso é a estrutura do profissional freelancer e que você não pode ignorar. Certo? Por quê? Porque se você não tem uma estrutura, se você não sabe o que que você vai fazer hoje para colher amanhã, você fica meio que na bagunça. Então hoje você faz uma coisa que acha que vai dar certo, amanhã você faz uma coisa que acha que vai dar certo também. Hoje você prospecta cliente, amanhã você não prospecta e fica nessa. Então você tem que ter um processo de estrutura para poder você ter, principalmente, literalmente como se fosse uma empresa. Cara, o pessoal se perde muito por conta disso. Ele não tem meta, ele não tem projeção financeira, ele não tem nada. A gente vai falar sobre projeção financeira. O que que é projeção financeira? Projeção financeira é você saber quanto que a sua empresa vai faturar daqui a 3 meses. Como que você faz isso? Através de projeção financeira. Você pega a soma desse mês que você faturou, você pega, ó, eu consigo duplicar isso, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso, e daqui 3 meses eu vou estar assim. Por quê? Porque daí você consegue escalar. Então, cara, a estrutura é muito importante. Muita gente peca nessa parte, principalmente na parte de estrutura de prospecção de cliente. É por isso que as pessoas não conseguem fechar cliente, por conta disso, que não tem estrutura, não sabe o que que vai falar na reunião de vendas, não sabe o que que tem que falar, como que vai falar, não sabe estratégia de vendas, e você vai aprender tudo isso nessa aula, principalmente sobre estratégia de venda, como influenciar o seu cliente a comprar de você. Tudo isso você vai aprender nessa aula, certo, pessoal? Então, cara, eu coloquei isso aqui no começo da aula só para você, primeira coisa, entender que estrutura é muito importante e você tem que começar a aplicar isso no seu negócio. Não tem como mais você viver de freelancer na loucura igual tinha antes. Isso acabou, cara. O mercado se profissionalizou demais, tá tudo muito diferente. Se você não querer ter um processo, você vai ficar para trás. Eu sinto muito te dizer isso, certo? Então vamos lá, pessoal. Saindo dessa parte aqui de estrutura inicial, a gente vai para início da venda, que você vai ver que é tão importante quanto a venda. Então tá, pessoal, aqui no início da venda, o que que a gente tem? A gente venda não, eu coloquei aqui que a venda não começa só no direct, na ligação, na sua prospecção. A sua venda, ela começa em absolutamente tudo que você faz antes da venda. Ou seja, nas suas redes sociais, nas suas roupas que você utiliza, a forma que você fala, tudo você já tá vendendo, pessoal. E isso eu sei que parece clichê de, eu tô aqui assistindo essa aula pro Bruno repetir a mesma coisa que todo guru de internet repete. Eu sei que é clichê. Mas eu sei que também que você que está assistindo essa aula, você ignora isso. Você ignora o seu perfil passar uma boa sensação, passar profissionalismo. Você ignora às vezes de pagar R$ 40 em um domínio para poder ficar o seu nome.com na bio. Eu sei que isso parece bobura, mas não é, cara. Isso é literalmente profissionalismo que chama. Aí você ignora a bio, ignora o destaque, ignora os conteúdos, ignora o post, por isso você não consegue vender muitas das vezes, porque você não passa o profissionalismo que você tem que passar. Imagina se eu fosse assim, se eu não tivesse contratado um domínio bom, se eu não me preocupasse com meus destaques, se eu não me preocupasse com meus conteúdos, com meu feed, eu não ia ter a quantidade de cliente que eu tenho hoje, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então você tem que levar a sério a questão da sua imagem. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Infelizmente é. Se você não transmite aquele resultado que você consegue entregar, as pessoas não vão contratar o seu serviço. Certo, pessoal? Então foi o que eu coloquei aqui, ó. A venda começa no posicionamento, decisão prévia do cliente.
Seja caro ou seja barato, o cliente já sabe. Quando o cliente entra no seu perfil, eu sei por experiência própria, porque eu também sou consumidor, não de design, mas eu sou consumidor de outras áreas, de lançador, de programador. Quando eu entro no perfil de uma pessoa, parece que eu sinto, eu envio mensagem para ela, mas eu sei que eu não vou fechar. Assim também acontece quando eu envio contato, mensagem para a pessoa e eu sei que eu vou fechar. Por exemplo, se eu estiver precisando de uma página de vendas e eu mandar mensagem pro Gabriel Juste, que é um cara que desenvolve página de vendas, eu tenho certeza que eu vou fechar. Se eu não fechar é por conta do valor que ficou muito acima do meu orçamento. Mas o resto eu já sei que eu vou fechar. Por quê? Porque ele passa autoridade, seja através dos portfólios que ele posta, do canal do YouTube dele. Então ele construiu uma imagem que já vende antes mesmo da pessoa entrar em contato com ele. Então isso é muito importante para você, certo? Influência de conteúdo e comunicação, muito importante também. Perfil amador atrai cliente amador, cara. Isso aqui é que você tem que entender. Às vezes você, eu não consigo cliente, ou quando consigo vem um cliente muito ruim. É por conta disso aqui, ó. Perfil amador atrai cliente amador. Perfil profissional atrai cliente profissional. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Quanto mais profissional o seu perfil, mais leads qualificados vão chegar no seu perfil. Quanto mais específico, mais direto você for, mais você vai ter leads qualificados. Agora você entra no perfil da pessoa do Instagram, no perfil da pessoa do Behance, no LinkedIn, seja em qualquer plataforma. É tudo muito genérico, com arte ruim, não explica nada, não tem um conteúdo interessante, não tem uma comunicação legal. Você vai só pegar bucha. É isso, cara. Entendeu? Eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça. Você só vai pegar bucha. Então, isso aqui é muito importante. Quando você parar de ignorar posicionamento, conteúdo, você vai começar a vender serviço de design. E eu sei porque comigo foi exatamente a mesma coisa. No final do ano passado, foi quando eu decidi entrar de cara no design. Eu falei, cara, eu vou postar conteúdo todo dia, eu vou colocar minha cara aqui, vou aparecer nos stories. E eu comecei a vender serviço de design. Antes eu já estava tentando vender serviço de design durante o começo do ano inteiro. Nunca consegui. Depois que eu comecei a levar a sério a profissão, a postar conteúdo, a literalmente ser um profissional, cara, mudou muito, tá? Mudou demais. Então tá. Finalizando aqui o início da venda, que você já entendeu que é muito importante, que você vai sair dessa aula aqui com isso na cabeça, vai sair dessa aula aqui, vai fazer diferente, vai colocar uma foto de perfil boa. Cara, hoje você tem IA para poder fazer isso. Você vai poder criar um site um link na bio agradável, bonito, com uma identidade visual que seja sua, com o seu domínio, meunome.com.br, igual é o meu, que é eubrunoterra.com.br. Isso é muito importante, com destaque elaborado, com destaque estratégico. Você vai sair dessa aula aqui, eu tenho certeza que você vai atrás disso, certo? Aqui, pessoal, em criação de cliente. E por que que eu coloquei esse nome? Porque você tem que parar de esperar cliente. Cara, no começo do ano passado, não, há uns 2, 3 anos atrás, popularizou um curso que era muito famoso, que falava que através de conteúdos os clientes iam até você, porque você ia atrair esses clientes. Isso funciona, tá? Isso funciona, eu consegui muitos clientes assim também, mas não funciona mais. Ou nunca funcionou e os casos que tinham era exceção. Certo? Por quê? Porque, cara, toda empresa tem prospecção. Se você estiver achando que só postando conteúdo os clientes vão entrar em contato com você, talvez você quebre a cara. São raras as exceções que isso acontece. Eu diria que, assim, as que eu vejo hoje em dia tem uns 5. Entre elas, o Rian Dutra, Gabriel Juste, né? Aquele outro próprio cara, menino que é muito bom, que cria identidade visual com IA também, que eu acabei esquecendo o nome. Então, são raras as exceções. Mas isso acontece quando você tem uma autoridade já muito alta. Se você for depender disso, se você for crescer para poder vender serviço de design, você vai passar fome aí durante uns 6, 7, 8, 9 meses. Que até se aprender a criar conteúdo dá um trabalho danado, até se aprender a vender através de Reels, através de post, dá um trabalho danado. Então você vai ter que primeiro, cara, fazer prospecção, infelizmente, né? Infelizmente não, que é o que vai colocar dinheiro no seu bolso. Você tem que ser infeliz com coisa que não traz benefício para você. Certo, pessoal? Então aqui em parar de esperar cliente, o que eu coloquei? Cliente é criado, cliente é atraído, tá? Principalmente cliente é atraído. Postar não é estratégia, tá? Só postar conteúdo não é estratégia. Você gera demanda com conteúdo que mostra o problema, diferença e transformação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora na prática. Vamos supor que eu poste um conteúdo que mostra o problema. Então o conteúdo vai ser assim, é um conteúdo genérico, mas é só para mostrar de exemplo para vocês. O problema de você não ter um design gráfico na criação da identidade visual da sua marca. Aí eu falo lá que após daqui 1 ano, 2 anos, ele pode sofrer um processo por conta de plágio, por conta de outra empresa que registrou o nome dele, outra empresa que tem uma arte parecida, uma logo parecida com a dele, uma identidade visual parecida com a dele. Então eu mostro esse problema. O cara que estava pensando em contratar um serviço de design de identidade visual mais baixo orçamento, ele já vai colocar a mão na consciência e vai pensar 2 vezes. E quando ele parar para pensar 2 vezes, ele vai lembrar de você. Então você pode mostrar o problema,
certo? Isso é só um dos exemplos. Se você pegar esse aqui, conteúdo que mostra problema, colocar seu nicho, pedir para o ChatGPT gerar essas ideias para você, ele vai gerar uma porrada. Aí sim você vai entender sobre o que eu tô falando, sobre criar conteúdo que mostra o problema do cliente, certo? Isso é muito bom, cara. Isso é persuasão pura também, se você for parar para pensar. Por quê? Porque quando você mostra a dor do cliente, você mostra para ele que ele não tá sozinho, que você pode solucionar aquela pequena dor e específica dor dele, que ele achava que não era capaz de solucionar. Então, cara, isso é literalmente estratégia. Não sei se você percebeu, mas isso é estratégia. Você está falando com o público, com um problema X e apresentando a solução Y. Isso é estratégia, tá? Você pode fazer conteúdo de diferença. Então, por exemplo, você que começou uma empresa no ano de 2020 e ainda está quebrado, veja essa empresa que começou o mesmo ano que você tem, é o mesmo nicho que você e hoje fatura 2 milhões. Então, você mostra a diferença. Onde ele poderia ter chegado se ele investisse no seu produto ou no seu serviço. Entendeu como é que faz essa manipulação e você faz o cliente já meio que entrar na reunião de vendas com você, meio que manipulado, meio que já com a intenção de fechar a venda com você. Então isso é muito importante. E conteúdo de transformação, né? Onde basicamente você pode mostrar uma transformação de um cliente seu, uma transformação que ocorreu por conta de um serviço que você presta, não que você presta, mas o serviço em si, igual no design. Enfim, cara, isso aqui, se você pegar esses 3 tópicos aqui, que você vai baixar aqui no mapa mental, colocar no chat GPT e pedir para ele te gerar ideias de conteúdos em cima disso aqui, você vai ter uma porrada de conteúdo estratégico que vai atrair cliente e que vai fazer o cliente já entrar na reunião de vendas com você de uma forma que ele já queira fechar a venda, certo? Então vamos lá, pessoal. Agora que você já aprendeu sobre a questão da estrutura, início da vendas, posicionamento e criação de clientes, a gente vai focar no problema, certo? Igual eu falei, todo profissional criativo fala, você não vende mais design. No ano de 2026, quem só vender design nem vai vender, para falar a verdade, tá? Nem vai vender. Você só vai vender através de recomendação, parceria. Prospecção você não vai ainda vender se você focar em vender design. Vendo o problema resolvido. Igual o seu faturamento tá baixo, a gente pode aumentar o seu faturamento com design. Ah, o seu posicionamento tá ruim, a gente pode melhorar o seu posicionamento através do design. Então venda o problema resolvido. E aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês literalmente fazer uma manipulação. Quando o cliente entrar em contato com você ou ele entrar em uma reunião de vendas com você, o primeiro passo que você vai fazer, você vai validar a dor do cliente. Então, se ele entrar em contato com você falando, cara, o meu posicionamento tá muito fraco, tá muito ruim, você vai validar a dor dele. Realmente, cara, tá bem complicado o posicionamento hoje em dia, por conta das IAs, não sei o quê. Aumenta o problema. Você vai aumentar o nível do problema. Aumenta, aumenta, aumenta. Depois você quebra esse problema com uma solução prática que o cliente consiga imaginar a empresa dele ou a imagem dele resolvida em poucas semanas, poucos meses. Claro que você vai ter que ter um produto ou um serviço que entregue esse resultado. Mas quando você falar assim, cara, você aumenta o problema e depois você apresenta uma solução de maneira rápida, cara, acabou. O cliente ele vai ficar assim, ó. Por quê? Porque primeiro ele vai entender, pô, ele sabe o que que eu tô falando, ele sabe o que que tá acontecendo na minha empresa, ele sabe, ele já passou por isso, não sei o quê. Depois você apresenta o problema, ele fala, eu vou fechar com esse cara. Eu faço isso demais, demais, demais. Por quê? Porque eu cutuco a ferida do cliente, eu vou cutucando, vou cutucando, vou cutucando lá ele, vou cutucando, depois eu apresento o curativo. Acabou, mano. Você vai fechar essa venda, certo? O que o cliente realmente quer não é design. Ele quer mais perspecção de valor, mais autoridade, mais vendas, mais posicionamento. Então é em cima disso que você tem que trabalhar. Quando você descobrir o ponto fraco do cliente, seja vendas, seja autoridade, seja profissionalismo, você tem que bater em cima. Tem que bater em cima. Então você mostra as principais causas negativas que não ter um posicionamento causa no perfil dele, a quantidade de vendas que ele perde por não ter um posicionamento importante, um bom posicionamento. Então você tem que mostrar isso pra ele. Cara, hoje você acha que você só tá perdendo autoridade, mas você não tá perdendo autoridade, você tá perdendo vendas, você tá perdendo networking, você tá perdendo parceria, você tá perdendo isso, você tá perdendo aquilo. Hoje, se você tivesse um posicionamento bom, vamos supor que a gente conseguisse aumentar 2% das suas vendas. Hoje, se você fatura X, mês que vem você vai faturar Y. E num ano, essa é a diferença que você vai ter. Então você consegue colocar o cliente lá dentro da sua imaginação e literalmente consegue meio que manipular ele aí só com técnica de venda, certo? Então isso aqui é muito importante, pessoal, muito, muito importante. Beleza? Então agora que vocês já viram um foco no problema, eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês, ó. Ó, faça sua marca parar de ser amadora. Mas isso aqui é um pouco genérico, tá? Eu coloquei isso aqui só porque é mais fácil de exemplificar. Então você vai colocar assim: faça sua marca parar de ser amadora. E você mostra a quantidade de vendas que ele perde por a marca dele ser amadora, por parecer amadora. Coloca isso numa planilha e fala, cara, esse é o faturamento que você deixou de faturar só no ano passado.
E agora a gente já tá no mês 6. Você vai querer continuar perdendo essas vendas ou você vai querer começar a aplicar essas vendas hoje? Acabou, velho. Acabou. Aí você mostra estudo, né? Só que você tem que mostrar tudo isso de uma forma descomplicada. Ah, os estudos falam que 70% de clique de um anúncio é feito pelo design. Ah, a embalagem do produto vende antes de. Aí você vai mostrando. Você vai agregando valor pro seu serviço, pra sua solução, depois que você já entendeu a dor dele, mostrou pra ele que entende e mostrou que você se preocupa com a empresa dele também, não só com o seu bolso. Isso é muito importante, beleza, pessoal? Então tá, depois que a gente já viu o problema, a gente já viu a criação de cliente, a gente já viu o início da venda e a estrutura, a gente vai para a oferta clara, que é literalmente o que eu falei para vocês. Vocês aumentem e enfatizam a dor do cliente, o problema dele, coloca lá em cima. Cara, daqui um ano, se você não fazer isso, você vai ter esse resultado, você vai estar assim, mas a gente consegue reverter isso fazendo esse método, fazendo isso, aplicando isso. Aí que vai entrar a sua oferta. Sua oferta tem que ser no ápice da emoção dele. Então, quando ele estiver lá em cima, imaginando a empresa dele faturando pouco, vendendo pouco, com um posicionamento ruim, você vai fazer a oferta. Para ele não ter muito tempo para pensar. Porque se ele tá confortável aqui na situação que ele tá, você apresenta a oferta, ele fica assim, putz, tá, vou pensar. Ah, não, mas não é assim que funciona. Se você faz a oferta para ele enquanto ele tá se questionando por dentro, ele tá agoniado por dentro porque ele tá perdendo venda, porque ele tá se posicionando mal, você apresenta a oferta para ele vai agir pela emoção. E a venda, cara, ela tem que ser feita na emoção. Porque toda venda consciente é muito mais complicado fazer do que uma venda por emoção. Então você tem que ter uma oferta clara na hora certa. Você tem que oferecer para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Beleza? Então aqui em ter uma oferta clara, eu coloquei aqui, ó, um pequeno detalhe para você evitar. Eu faço tudo um pouco. Você não faz de tudo um pouco. Você gera resultado. Ah, esse resultado é arte de feed? Então a gente faz. Ah, ele é banner? A gente faz. Ah, ele é anúncio? A gente faz. Mas não fala isso. Faço de tudo um pouco. Não. Eu vou conseguir entregar esse resultado. O meio que a gente vai usar não importa. A gente vai chegar naquele resultado. Então tá vendo como é diferente quem vende design, quem vende resultado, vende solução de problema? Agora você entendeu. Eu sei que você já tinha escutado isso várias vezes aí e não tinha entendido. Agora você entendeu. Beleza? Então eu coloquei aqui algum exemplo para você utilizar. Serviço específico, problema caro, resultado direto. Foi o que eu coloquei. Eu resolvo o problema. O meio que eu vou utilizar, isso aí não é importante. O importante é o resultado, não é? Então pronto. Acabou. Você tem que se impor. Você tem que mostrar que você vai entregar o resultado. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Identidade visual, redesign de perfil, criativos para anúncio. Então, por exemplo, vamos supor que você está atendendo ali um infoprodutor que está vendendo pouco o curso dele de guitarra. Você fala, cara, ó, é muito importante a gente ter um posicionamento bom. Você tem que ter uma boa foto de perfil, um bom destaque, umas boas artes, um bom site. Então, o primeiro serviço que eu apresento para você aqui hoje é um redesign de perfil. A gente vai meio que redesenhar todo o seu perfil para aí sim você conseguir aumentar suas vendas. Porque as vendas ela também está ligada diretamente ao posicionamento. Então, se a gente melhora o seu posicionamento, de forma automática, depois a gente vai conseguir aumentar suas vendas. Então, tá vendo como que você consegue guiar o cliente, consegue meio que manipular a visão dele? Isso é muito importante. Beleza? Então tá, pessoal, agora que a gente já viu sobre oferta, foco no problema, criação de clientes, início da venda e estrutura, a gente vai falar sobre uma condução na conversa. Eu já dei vários exemplos aqui, né, nessa aula, mas agora a gente vai cair de cabeça nisso, certo? Então aqui, ó, em conduzir a conversa, o que que eu coloquei? Evitar passivamente, exemplo, qualquer coisa me chama. Você tem que parar de ter comunicação que todo mundo tem. Então vamos supor que o cliente entrou em contato com 5 designers para poder fazer um rebrand da marca dele. Todos os 5 falaram da mesma forma. Mas aí ele encontrou seu perfil lá no Instagram e ele entrou em contato com você e você já tratou ele de outra forma. Cara, ele vai lembrar de você. Então tá vendo como tudo é venda? Não só a reunião, não só o portfólio, não só o seu perfil, tudo é venda. E quando você entende isso, você vai estralar um negócio na sua cabeça. E aqui tá o exemplo de condução, ó. Posso te mostrar como sua marca pode melhorar. Foi aquilo que eu falei. Você vai mostrar para o cliente qual que é o nível que ele tá e qual que é o nível que ele vai chegar após contratar o seu serviço. Então isso é muito legal, muito importante de fazer e é manipulação pura.
né? Você fazer o cliente imaginar a empresa dele daqui 6 meses com o seu serviço é manipulação pura. Agora que a gente já viu a condução da conversa, oferta clara, foco no problema, criação de cliente, início da venda e um pouco de estrutura, a gente vai, eu coloquei aqui, ó, demonstrações eficazes. Você vai mostrar o caminho para o cliente. Então, portfólio com explicações. Que é, cara, portfólio está um pouco ultrapassado essa palavra portfólio. Então, por exemplo, vamos supor que você está atendendo um dentista. Você vai falar, cara, ó, uma vez eu atendi um dentista assim, a gente fez isso, isso e isso, conseguiu aumentar o faturamento dele assim. A gente pode replicar isso para sua empresa, ajustar isso para sua empresa e a gente com certeza vai também duplicar o seu faturamento. Claro que daí se você não tiver cliente, você vai explicar uma teoria, né? Mas é cara, você tem que entregar resultado. Se você não sabe entregar resultado, você tem que primeiro também aprender a entregar resultado, tá? Aí foi eu coloquei aqui, ó, antes e depois, ou um problema é resultado. Esse problema e resultado aqui também pode ser faturamento de caixa. Pode ser caixa apertado, pode ser poucas vendas, pode ser posicionamento ruim. Então é um problema que você vai apresentar depois a solução. Foi o que eu falei. Aumenta a dor dele, depois você quebra a dor dele com uma oferta prática, né? Algo simples de ser feito. Tem que parecer simples, tá? Tem que parecer simples. Comparação. Use comparação. Foi o que eu também já falei nessa aula. Você fala, cara, ó, essa empresa é o mesmo produto que o seu, às vezes até um produto pior que o seu, mas ele vende muito mais. Ele tem muito mais seguidores. Por quê? Vamos analisar comigo? Ah, é por causa do conteúdo, por causa do design, é por causa do site. Então você vai apresentar para ele, você vai comparar. Quando você coloca na balança, principalmente se aquela empresa tem a mesma quantidade de tempo de mercado que a do seu cliente, cara, ele vai ficar martelando na cabeça. Vai ficar martelando, pô, minha empresa podia estar desse tamanho. Isso, eu não investi. Ano passado eu já era pra mim ter investido em design no ano passado, eu procrastinei. Ah, mas também teve aquele designer que eu contratei que não foi ruim, que foi péssimo. Então, cara, tudo é quebra de objeção. Tudo é quebra de objeção. Então, aqui na comparação foi exatamente o que eu coloquei, ó. Comparação é mais eficaz que explicação. Quando você compara o seu cliente com aonde ele poderia estar, ou como que ele poderia já estar, em qual nível que ele deveria estar, cara, isso vai ficar catucando na cabeça do cliente. Mesmo que ele não feche com você naquela hora, aquilo vai ficar na cabeça dele. Pô, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que aumentar minhas vendas. Como que eu posso aumentar minhas vendas? Pô, fiz uma reunião com aquele cara, uma reunião bacana aquela vez, ele falou pra mim como que eu ia conseguir para aumentar meu faturamento através de design. Então você tem que deixar muito claro isso pro cliente. Para mesmo que ele não feche com você, daqui 2, 3 semanas ele volta a entrar em contato para poder fechar. Beleza? Então você mostra amador versus profissional, antes e depois, erro e acerto. Isso é muito importante, tá? Urgência. Cria uma urgência. Sem urgência, sem cliente a dia. Clareza em vez de pressão. Exemplo de urgência, consequências de não mudar. Então, cara, vamos supor que você está fechando com uma odontologia. Você vai pegar uma pesquisa e você vai mostrar para o cliente, ó, 6 a cada 10 odontologias no Brasil vai fechar nesse ano de 2026 por causa de vendas. Você pode ficar assistindo outras odonto fechar e a sua possivelmente fechar, ou a gente pode aumentar suas vendas agora através de uma campanha de design, através de anúncio, através de uma edição de vídeo, através de conteúdo. Cara, o cliente ele não vai querer fechar a empresa dele para começar, mas daí, cara, é óbvio que tem muito a ver também com como tá a sua apresentação, qual que é a imagem que você transmite. Mas se você apresenta essa urgência para ele, você cria um gatilho nele de desespero. Principalmente se. Aí o pessoal fala, só dá para vender serviço de marketing digital para empresas que já estão consolidadas. Mas, por exemplo, esse problema que eu apresentei para vocês. 6 a cada 10 odontos no Brasil vai fechar no ano de 2026 por causa de vendas. Uma empresa que ela é grande, que vende bem, ele sabe que ele não vai fechar por conta disso. Mas uma que está na média, uma que está começando agora, talvez você pregue um alfinete na cabeça daquele cara. Ele vai ficar se martelando, pô, vendas é importante, vendas é importante, vendas é importante. Então, cara, dá para vender serviço de design para qualquer nível de empresa. Você só tem que saber qual que é a dor dele, como que você vai fazer para apresentar uma solução para ele. Ah, e o cliente ele é um cliente grande, ele é um cliente complexo, então você querendo ou não, você tem que apresentar uma solução mais complexa. Aí ele é um cliente simples, então você tem que apresentar uma solução simples. Por quê? Porque se você apresentar uma situação muito complexa, ele vai se assustar. É igual aquele exemplo com o Marcos Paulo, que é um dos maiores lançadores de curso do Brasil. Hoje ele não trabalha mais com isso, hoje ele está no ramo empresarial, fala. Se você vai vender uma casa para uma família humilde, chega de BMW e chega de Ferrari, você assusta aquele cliente. Agora, se você chega de Jetta, chega de Renegade, você causa sensação de conforto. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, ao contrário, se você for vender uma mansão e chega de Fiat Uno, sua imagem não vai ser boa.
Então você tem que ter, cara, decora essa palavra que eu vou falar agora. Coerência. Pesquisa depois sobre coerência. Coerência é você, é literalmente, é, cara, é ter senso. Pesquisa sobre coerência depois, que isso vai mudar a sua forma de vender, certo? Exemplo de urgência. Consequências de não mudar foi o que eu já tinha falado para vocês. Certo, pessoal? Terminando a urgência, agora a gente vai para diversificação de canais. Então a gente já viu urgência, comparação, demonstração eficazes, condução de conversa, oferta clara, foco no problema, criação de cliente, início de venda, estrutura, e agora a gente vai para diversificação de canais, certo? Então, não dependa de um único canal. O que eu quero dizer com isso? Usar múltiplos canais. Conteúdo, prospecção, indicação, story, reels, conversa, você tem que usar tudo. Ai, mas dá trabalho. Tá bom, mas vender também não dá trabalho. Você tem que ter isso aqui, você tem que levar isso aqui a sério. Criação de conteúdo, prospectar cliente, pedir indicação, stories, reels, conversar com a pessoa no direct. Você tem que ter essa determinação. Isso faz parte da estrutura comercial. E se você ignorar isso, hoje você vai fechar cliente, amanhã não. Aí você vai fechar daqui 2 semanas, na terceira semana você já não fecha. E qual que é o problema de você viver meio nessa loucura? Você não consegue fazer aquele negócio que eu falei lá no começo da aula, que é a projeção de faturamento. Então, se eu, vamos supor que eu venda serviço, se eu vendo serviço de design gráfico a R$ 100, eu consiga 7 clientes numa semana. Eu sei que numa semana eu vou conseguir R$ 700, na segunda semana do mês eu vou estar com 1.400, na terceira eu vou estar com 2.100. Então, eu sei quanto que eu vou faturar no mês, quanto que eu vou faturar em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso te dá base, isso te dá estrutura. É possível você escalar através disso. Agora, se você não sabe quanto que você fatura, você não vai nem saber quanto que você pode investir em anúncio, por exemplo. Enquanto que, quando que você vai poder contratar alguém para poder te ajudar, né? Você vai poder terceirizar. Porque você não tem base. Você não sabe, você vai estar dando um tiro no escuro. Então isso é muito importante, cara, muito importante, beleza? Você tem que levar o seu trabalho a sério como se fosse uma empresa, beleza? Sistema de venda, esse aqui tá top. Repita processo. Venda como sistema, não como um evento. Etapas a repetir. Gerar atenção, criar perspecção, mostrar o problema, apresentar a solução, conduzir conversa e fechar. Então, gerar atenção basicamente é o quê? É um conteúdo, é você interagir no perfil da pessoa, é você agregar valor para a pessoa. Através disso você vai chamar atenção, certo? Depois você vai criar perspecção, né, que é agregar valor ao seu serviço, ao seu produto. Então, você primeiro chama a atenção, você mostra para a pessoa como que o seu negócio, como que o seu produto ou serviço vai mudar a empresa dela, né? Criar a perspecção de valor do seu produto ou serviço. Se apresenta o problema do cliente, depois se apresenta a solução, termina de conduzir a conversa e fecha. Isso aqui, só se você fazer só esses dois aqui com excelência, mostrar o problema e apresentar a solução, você vai fechar 50% das suas vendas. Então, se você atender 10 clientes num dia, você vai fechar 5. Eu sei que parece meio louco, porque é louco mesmo. Essa estratégia que eu criei, vamos dizer assim, porque eu não aprendi ela em lugar nenhum, eu meio que desenvolvi ela sozinho, de mostrar o problema e apresentar a solução, cara, é bizarro. Bizarro e funciona demais. Demais. Conclusão. Designer que não vende não é falta de talento, é falta de estrutura. Seja estrutura de venda, de prospecção, de conteúdo, é estrutura, falta de estrutura. Qual estrutura você tem que identificar? Agora, que a falta de estrutura é falta de processo, importância do atendimento em posicionamento, que foi o que eu falei lá no começo da aula, oferta, que é apresentar a oferta para a pessoa certa, né, que o pessoal mais famosinho no Instagram costuma falar pitch de venda, comunicação e condução. Isso é muito importante. E venda se torna previsível com esses elementos, que foi o que eu falei, com projeção de faturamento, com saber apresentar problema e solução. Então você consegue saber quando que você vai fechar, quando que você não vai fechar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, cara. Eu espero que vocês tenham realmente gostado e aprendido que venda também não é só pegar o celular e ligar para a pessoa. Você tem que ter processo, tem que saber técnica, tem que saber apresentar o problema, mostrar a solução para o cliente, saber agregar valor para o seu produto ou serviço. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula. Amanhã a gente vai ter aula de como encontrar os melhores clientes, né? Eu tô falando amanhã, se você estiver vendo esse vídeo depois, você já pode entrar, vai estar aqui na descrição do segundo vídeo ou no card aqui em cima, como encontrar os melhores clientes. Aonde que você vai fazer para encontrar? Onde é que estão esses clientes bons, que pagam bem, que você não consegue achar? E depois, para finalizar, como é que é? Prospecção e parceria, onde a gente vai entrar de cabeça em estrutura mesmo.
você vai ter uma aula de empresarial, gosto de falar isso, porque o que você vai aprender lá, cara, é bizarro. Se você tá vendo tudo isso depois, você já pode acessar essas aulas. Tá tudo aqui na descrição ou nos comentários fixados ou no card que tá aparecendo. Eu vou criar uma playlist também, mas você vai conseguir acessar aqui na descrição dessa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aula.